Olá, meus caros alunos e alunas dos primeiros anos que me acompanham por meio deste vídeo do canal Páginas Difíceis da Física. Esta é a nossa terceira aula, terceira videoaula, em que eu vou terminar de corrigir então a lista de exercícios. Aquela lista com 12 questões, 12 problemas, 6 sobre notação científica e 6 problemas sobre unidades de medidas e sobre conversões entre essas unidades de medidas. Bem, na última videoaula, pessoal, eu resolvi com vocês então as questões 7, 8 e 9 e aproveitei para fazer um rápido apanhado geral sobre o Sistema Internacional de Unidades, sobre as grandezas físicas, as unidades físicas fundamentais, né, do SI, do Sistema Internacional. Falei também um pouquinho sobre a história das medidas, tá certo? A medição sempre foi uma preocupação fundamental desde tempos imemoriais, né? Na história da espécie humana. A importância da medida é muito grande, seja para a agricultura, seja para o comércio, e hoje em dia, né, para a tecnologia, né, para a ciência e para a tecnologia atual. O processo de medição é fundamental. E até existe, pessoal, hoje uma ciência chamada metrologia, que estuda, então, os processos de medição, tá certo? A tecnologia atual e a ciência atual exige uma precisão muito grande dessas unidades de medidas. Para vocês terem ideia, lembrem que o metro, hoje em dia, ele está definido com base na velocidade da luz, tá certo? Então, para vocês terem ideia da precisão que é exigida hoje, né, pela ciência e pela tecnologia atuais. Bem, eu gostaria então, nesse momento, de resolver, né, nesse vídeo, de resolver então as 3 próximas questões, as questões 10, 11 e 12, tá certo? Antes de a gente resolver então a questão 10, vamos fazer aqui uma rápida revisão, pessoal, sobre então o que nós vimos até agora. Então vocês viram que no Sistema Internacional de Unidades, né, que padronizou as unidades no mundo todo, praticamente no mundo todo, criado em 1960, então você tem lá 7 grandezas físicas fundamentais, né? O metro, que é o padrão de comprimento, tá? Você tem o quilograma, que é o padrão de massa, você tem o segundo, que é o padrão de tempo, e assim por diante. Então, no primeiro ano, vocês viram que a gente vai, então, focar mais, né, nas unidades de comprimento, que é o metro, na unidade de massa, que é o quilograma, e na unidade de tempo, que é o segundo. Então, metro, quilograma, segundo, tá certo? Então, isso aqui é o padrão de comprimento, esse é o padrão de massa, e esse é o padrão de tempo. Dessas unidades fundamentais, você pode derivar, né, outras, tá certo? Por exemplo, o metro por segundo, né? Nós vamos ver depois, quando estudarmos velocidade, que a velocidade no SI é uma distância pelo tempo, né? Ou seja, é metro por segundo, embora na prática se use mais o quilômetro por hora, né? Enfim. Por exemplo, a vazão de uma torneira, tá? Tantos quilos de água por segundo, né? Na prática a gente vai falar em litros por segundo, mas também você pode falar em quilos por segundo, né? É uma outra unidade derivada, tá certo, pessoal? Enfim, tem muitas unidades aí derivadas que a gente vai estudar. Eu gostaria de focar nesse momento nos prefixos das unidades, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o metro, que é o padrão de comprimento, tá? Então, o metro, pessoal, ele tem múltiplos e submúltiplos. Desde o ensino fundamental, vocês aprenderam os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Quais são os submúltiplos do metro, por exemplo? Vamos lá, decímetro, a 10ª parte do metro, centímetro, a 100ª parte do metro, e o milímetro, 1000ª parte do metro. Isso aqui vimos também já no vídeo retrasado, tá? Mas existem unidades ainda menores do que o milímetro, tá certo? Por exemplo, existe o micrômetro. Tudo bem, pessoal? Que nós já vimos na videoaula retrasada. Existe o nanômetro, e daí que vem a palavra nanotecnologia, né?
Então, você pega o micro, né, o micrômetro e divide por 1000 partes iguais, você tem um nanômetro. Um fio de cabelo tem espessura de algumas dezenas de microns, né, ou micrômetros. E se você divide um fio de cabelo em 1000 partes iguais, você tem um tamanho da ordem de nanômetros, para vocês terem ideia, né? Depois do nanômetro vem outros menores ainda, vem o picômetro, tá? Depois vem o femtômetro, e assim vai, pessoal, não para, tá certo? Então, por exemplo, o tamanho do núcleo do átomo está aqui nessa casa, ó, de femtômetros, né? 10 elevado a menos 15 metros. O micrômetro é bom vocês anotarem, né? Então, a milionésima parte do metro, ou seja, 10 elevado a menos 6 do metro, tá? 10 elevado a menos 6, isso é 1 dividido por 1 milhão, tudo bem? O nanômetro é 10 elevado a menos 9, ou seja, é a bilionésima parte do metro, tá certo? Ou seja, 1 dividido por 1 bilhão. E assim vai, pessoal. O picômetro, né, 10 a menos 12. Reparem que é de 3 em 3, né? Então, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. E então você pode deduzir aqui que o femtômetro é 10 elevado a menos 15, não é isso? Então é bom vocês anotarem isso e não esquecer mais, né, essas potências de base 10 dos respectivos prefixos, né? O micro, o nano, esses são os principais, tá? São os que a gente mais usa na física do ensino médio, pelo menos. O pico e o femtômetro, tudo bem? E aí, pessoal, então isso aqui são os submúltiplos, tudo bem? Aqui nós temos também os múltiplos do metro, né? Se eu multiplicar 1 metro por 10, eu tenho 10 metros. 10 metros nós vamos chamar de decâmetro, né? Ou decammetro, DAM. Se você multiplicar o metro por 100 metros, você vai chamar de hectômetro, ou hectômetro, HM. E se você multiplicar o metro por 1000 metros, você vai chamar de quilômetro, tudo bem? O prefixo quilo significa 1000, hecto, 100, deca, 10, tá bom? Uma década, por exemplo, 10 anos, tudo bem, pessoal? Mas não tem só esses, né? Existem maiores do que o quilômetro. Se você multiplicar o metro por 1 milhão de metros, você vai ter o megametro, ou megâmetro. O prefixo mega, senhores, significa 1 milhão. Eu já pedi para vocês anotarem isso lá na videoaula em que eu falo sobre notação científica, né? O mega, ele vale 10 a 6. Por exemplo, 1 megahertz, 1 milhão de hertz. 1 megabyte, 1 milhão de bytes, e assim vai. E maior que o mega, você tem o giga, né? Então, gigametro, ou gigâmetro. Esse G maiúsculo é o giga. O giga, né, vocês também devem lembrar que é igual a 1 bilhão. 1 bilhão é 10 elevado a 9, tá bom? Por exemplo, 1 bilhão de bytes, né? Você vai chamar 1 gigabyte. 1 bilhão de hertz, né? A frequência de uma estação de rádio, por exemplo, 1 bilhão de hertz, embora a frequência das ondas de rádio não está em bilhões de hertz, né? Mas se for 1 bilhão de hertz, você tem o gigahertz, tá bom? E assim por diante. Então é bom vocês anotarem isso, né, no caderno, não esquecerem esses prefixos. Os mais usados são o giga, o mega, o quilo, né, o cent, o mili, o micro e o nano, tá? Esses são os principais que eu gostaria que vocês lembrassem, né, que não esquecessem. Então, pessoal, é bastante simples isso, tá bom? Eu dei o exemplo com o metro, né? Poderia fazer a mesma coisa para o segundo, né? Então, aqui eu tenho o segundo. Então, você pode ter aqui o desse segundo, né? O cent segundo. Esses a gente quase não ouve, né? No dia a dia. Mas o milissegundo a gente ouve bastante, né? O milissegundo, por exemplo, corridas de Fórmula 1, corridas de atletismo, a precisão na medida do tempo, do intervalo de tempo, é na faixa de milissegundos, tá bom, pessoal? Milliseconds, né? Você tem o microsegundo também, tá bom? Muito utilizado em laboratórios de física de altas energias, né? O microsegundo, nanosegundo, tá certo? E assim por diante. Você tem aqui também, da mesma forma, o decassegundo, né? Embora a gente quase não ouve falar nele. O hectossegundo também não,
quilossegundo também não, e assim por diante, né? Megasegundo, gigasegundo e assim por diante. Aqui a gente fala mais em décadas, né? Em séculos, tá bom? Em anos, em dias, né? Mês, horas, né? Minutos, tá certo? Isso aqui a gente quase não usa na prática, né? Esse quilossegundo, hectossegundo, decassegundo. E aqui, pessoal, o quilograma, que é o padrão de massa no SI, né, ele já está em quilograma, ó, é quilo, né, 1000 gramas. Então, vamos pegar aqui a grama. Nós temos a grama, tá certo? A grama não é o padrão de massa no SI, é o quilograma, que o é, tá certo? E aí você tem, né, a grama, então você tem aqui a decigrama, mesma coisa, tá bom? Centigrama, miligrama, né? Micrograma e assim por diante, né? Nanograma, tá certo? Picograma, femtograma. E aqui os múltiplos, né, da grama, quais são eles? Decagrama, né, DAG, hectograma, esses aqui quase a gente não ouve falar, mas o quilograma, esse é muito usado, né? Então o quilograma, esse sim é o padrão de massa no SI, tá? No Sistema Internacional de Unidades. Quilograma, depois você tem os maiores, né? O megagrama, gigagrama, embora esses também a gente quase não usa, tá bom? Então tá aí, pessoal. Eu gostaria que vocês então entendessem, né, esses múltiplos e submúltiplos das unidades aí das três principais do SI. Das grandezas de comprimento, né, que é o metro, a unidade de massa, que é o quilograma, e a unidade de tempo, ou intervalo de tempo, melhor dizendo, que é o segundo, tá certo? Não esqueçam isso. Então, feita essa digressão, agora nós podemos passar para a resolução dos exercícios, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos então aqui apagar essa parte. E eu já vou então passar para a correção da questão de número 10. Vamos lá. Questão de número 10, né? Um reservatório inicialmente vazio, com capacidade para 8.000 litros, tá bom? 8.000 litros. Eu poderia chamar isso aqui de 8 quilolitros, né? Porque o quilo vale 1.000. Então, 8.000 litros é 8 quilolitros, né? Tanto faz. Recebe água à razão de 1.600 centímetros cúbicos por segundo. Qual é o tempo decorrido para que ele fique totalmente cheio? Então, nessa taxa, pessoal, nessa vazão de água, né, de 1.600 centímetros cúbicos por segundo, quantos segundos será que eu vou levar, né, para completar esses 8.000 litros? Então, a primeira coisa que os senhores devem notar é que aqui você tem unidades diferentes. Aqui é uma unidade de capacidade, né, o de volume, é o centímetro cúbico. E aqui está em litros, tá bom? Então, a primeira coisa que os senhores devem fazer é deixar na mesma unidade de medida, tá certo? Eu não posso, né, trabalhar numa mesma conta com unidades diferentes. Eu tenho que deixar na mesma unidade para comparar, né, para critérios de comparação. Então, nós precisamos descobrir quantos centímetros cúbicos cabem em 1 litro. Né? O litro é a unidade maior do que o centímetro cúbico. Então, aqui, olha, nós estamos diante de uma unidade de volume, né? O volume não é, tá, uma grandeza fundamental do SI. Ele é uma grandeza derivada, porque o volume ele é medido em metros cúbicos, pessoal, e o metro cúbico, ele da onde que ele vem? Ele é derivado de quem, pessoal? Do metro. O metro, sim, é a unidade fundamental do SI, né? O padrão de comprimento. Se você multiplicar 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, você tem 1 metro cúbico, que é a unidade de volume, tá bom? Mas vamos lá, eu não tenho metro cúbico lá no exercício, eu tenho litro, né? Então vamos lá, eu tenho 1 litro e eu quero saber, isso equivale a quantos centímetros cúbicos, tá ok? Muito bem, essa aqui é a minha questão então, a saber. Bom, desde o ensino fundamental, vocês devem saber, pessoal, que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. 1 litro tem 1.000 ml, ou seja, 1.000
mililitros. Lembrem que esse M minúsculo é o mili, é o prefixo mili, tá bom? Mesmo que tá aqui, ó, milímetro, milissegundo, miligrama, tá certo? Então é a milésima parte do litro, né? A gente chama de mililitro. Tudo bem? Ah, tá. Outra coisa que eu esqueci de mencionar também, né? Eu reforcei isso na aula passada, mas vamos reforçar novamente. Unidades e medidas, pessoal, sempre letra minúscula, tá bom? Nada de colocar letra maiúscula, né? Então, isso é uma regra, exceto os prefixos mega e giga, tá certo? Que são aí letras maiúsculas. Mas o quilo, hecto e assim por diante, letras minúsculas, e bem como as unidades de medidas. Então, 1 litro tem 1000 mililitros. E você também deve lembrar que 1 mililitro, né, 1 ml de água, equivale, pessoal, a 1 centímetro cúbico. Tudo bem? O que é 1 centímetro cúbico? Imagine um cubo, né? Você tem lá um cubo, cujas arestas, cujas dimensões tem 1 centímetro cada. Então, ele tem 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de espessura. Então, 1 por 1 por 1. Isso aqui dá um volume de 1 centímetro cúbico. Se você adicionar água aqui, você vai ver que exatamente vai caber 1 ml de água, tá certo? 1 mililitro. Então, 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Para convencê-los, eu gostaria de mostrar um vídeo aqui para vocês que mostra, né, então, a experiência sobre que vai demonstrar para vocês o fato de que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Vamos aqui assistir, então, ao vídeo. Então, você tem aqui, pessoal, um cubo, tá, transparente de vidro, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, tá? Então, as arestas dele valem 10 centímetros. Então, 10 por 10 por 10 dá 1000, né? 1000 centímetros cúbicos. E nessa proveta você tem 1000 ml de água, tá? Água com corante, né? Um corante azul. Notem que nesse cubo de 10 por 10 por 10, ou seja, 1000 centímetros cúbicos, caberão exatamente 1000 ml de água. Então, se num cubo você tem 1000 ml de água, num cubo de 1000 centímetros cúbicos equivale a 1000 ml de água, então isso significa que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml de água, tá certo? Essa é a experiência, então, para mostrar para vocês essa equivalência entre o ml, o mililitro, e o centímetro cúbico. Muito bem, então vamos aqui passar para a resolução, né, na nossa questão. Então, pessoal, 1 litro equivale a 1000 mililitros, mas 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Qual que é a conclusão que a gente tira? É que 1 litro equivale, então, a 1000 centímetros cúbicos. Você acabou de ver no vídeo que um cubo, né, de 10 por 10 por 10 centímetros, ou seja, 1000 centímetros cúbicos, coube exatamente, né, 1000 ml de água, tá? Então, agora vamos passar para a questão. Entendido isso, vamos então agora entender a nossa questão. Então, eu tenho 8.000 litros, tá certo? E eu recebo, né? E esse reservatório recebe água à razão de 1.600 centímetros cúbicos por segundo. Então, vamos lá. 1.600 centímetros cúbicos por segundo. Vamos apagar aqui para termos mais espaço. Então, eu tenho 1.600 centímetros cúbicos por segundo. 1.600 centímetros cúbicos por segundo, então equivalem a 1.600 mililitros, né, por segundo, já que o centímetro cúbico é igual ao mililitro. Mas 1 litro tem 1000 mililitros, então 1.600 mililitros por segundo, isso aqui é a mesma coisa que 1,6
litros por segundo. Tudo bem? Porque é só dividir por 1000, não é isso, pessoal? Se 1 litro tem 1000 mililitros, então 1.600 mililitros, é só dividir por 1000, né? Aliás, por 100 não, por 1000. Dividindo por 1000, você tem 1,6 litros por segundo. Isso aqui é a vazão, é a quantidade de água que passa, né? Que entra no reservatório numa certa unidade de tempo. No caso, segundo. Então, 1,6 litros por segundo. O reservatório, ele tem volume, ele tem capacidade de 1000 litros, 8.000 litros. Então, ele está vazio e a sua capacidade é de 8.000 litros, tá bom? Ora, se em um segundo entram 1,6 litros de água, em quantos segundos será x, né? Eu vou ter, então, 8.000 litros. Você nota que nós temos uma regra de 3, né? Então, nós temos que resolver agora essa regra de 3 simples. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. É só multiplicar cruzado, né? 1,6 vezes x. Então, a gente tem aqui x vezes 1,6. E isso é igual a 1 vezes 8.000 é 8.000. Então, eu tenho que achar o x. Quem que é o x? 1,6 está multiplicando pelo x. Eu só quero o x. Então, 1,6 vai passar dividindo. Então, embaixo. Então, é 8.000 dividido por 1,6. Tá certo, pessoal? Bom, aí para você, se você quiser dividir isso na mão, né? Então, dividir 8.000 por 1,6 é a mesma coisa que dividir. Eu acrescento um zero aqui e desloco a vírgula uma casa para a direita, né? É a mesma coisa que dividir, então, 80.000 por 16. Tudo bem? Então, se eu dividir 80.000 por 16, quanto que vai dar isso? Bom, 80 dividido por 16 dá 5, né? Então, isso aqui dá 5. Mas, então, 80.000 por 16 vai dar 5.000. O que, pessoal? Eu estou achando o x. O x, ó, ele está na unidade de tempo, né? Segundos. Então, 5.000 segundos. Esse é o tempo necessário para abastecer, para encher completamente esse reservatório de 8.000 litros. Bom, 5.000 segundos. Eu tenho 5.000 segundos aqui na resposta? Não. Notem que a resposta está em horas, né? Minutos e segundos. Então, agora eu vou precisar converter esses 5.000 segundos no formato de hora, minuto e segundo, tá bom? Ora, vocês devem notar o seguinte, pessoal. Uma hora equivale a quantos segundos, né? Uma hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, uma hora vai ter quantos segundos? 60 vezes 60, 3.600 segundos. Tá bom? Então, uma hora tem 3.600 segundos. 2 horas, então, são 7.200 segundos. Então, quer dizer que 5.000 segundos é menos de uma hora. Ou melhor, menos de 2 horas. Então, 5.000 segundos vai ser uma hora mais alguma coisa. Esse alguma coisa serão os minutos. Qual que é a diferença aqui de 5.000 para 3.600? A diferença, notem que é 1.400 segundos. Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos lá. Agora eu tenho essa diferença então, de 1.400 segundos que eu preciso converter para minutos. Então, para transformar para minutos, eu divido por 60, né? Já que um minuto tem 60 segundos. Então, para saber quantos minutos tem em 1.400 segundos, eu preciso pegar esses 1.400 e dividir por 60. Vamos lá, vou pegar o 14 e dividir por... 14 não, 140, né? Dividir por 60, então dá 2, né? Aqui eu tenho 120, então aqui a diferença dá 20, né? 20 não dá para 60, coloco mais um zero na chave. 3 vezes 60 dá 180. Novamente a diferença aqui dá 20, né? E vocês notam então que isso aqui vai ter uma dízima periódica, né? Eu coloco mais um zero aqui, uma vírgula aqui, 3, né?
Mas, então, vamos lá. Eu tenho, então, aqui 23, tá certo, pessoal? 23 minutos, né? E aqui, então, vírgula 3, né? Aproximadamente. Então, esses 23 minutos, olha só. Você já vê aqui a resposta correta, né? 1h, 23 minutos. E esse restante aqui que sobrou, pessoal... Opa! Esse restante que sobrou aqui, esse 0,3, porque 23,3 é 23 mais 0,3. Esse resto aí, 0,3, na verdade 0,333, que é uma dízima, né? Minutos, quantos segundos? É só multiplicar por 60, tá certo? Isso aqui vai dar 18, né? 18 segundos. Como é uma dízima, 3, 3, 3, 3, você pode arredondar isso aqui para 20 segundos, tá bom? Então, olha só, que trabalho que dá, né? Você transformar 5.000 segundos em horas, minutos, segundos. Então, 5.000 segundos vão ser 1 hora, que tem 3.600 segundos, mais 23 minutos, e mais os 20 segundos, né? 20 segundos, tá bom? Então está aí a resposta, 1h, 23 minutos e 20 segundos. Essa aqui é a forma correta de escrever horário, tá certo, pessoal? Intervalo de tempo, né? Nada de colocar 2 pontinhos, né? Como muita gente faz. Então, por exemplo, 2 horas, coloca lá assim, 02, 2 pontinhos, 00. Isso aqui, de acordo com o Inmetro, tá bom? Está incorreto, tá? Está errado, de acordo com o SI, com o Sistema Internacional de Unidades. Maneira correta de escrever horário é H minúsculo para hora, MN de minutos e S minúsculo para segundos, tá bom? Então, alternativa letra D. Vamos agora para a questão de número 11. Ao estudar a planta de uma construção, um engenheiro deparou-se com unidades de área, dadas em centímetros quadrados. Certo cômodo dessa construção apresentava área de 120.000 centímetros quadrados. Essa área expressa em metro quadrado equivale a quanto? Então, a gente precisa converter 120.000 centímetros quadrados em metros quadrados, tá bom? Vamos apagar aqui essa bagunça. E vamos então resolver a questão agora de número 11. Então, na questão de número 11, eu preciso saber quantos centímetros quadrados equivalem a 1 metro quadrado. Então, 1 metro quadrado, isso aqui é a unidade de área, tá bom? É uma unidade derivada, né, do metro. 1 metro quadrado, pessoal, é 1 metro vezes 1 metro. Então, você tem lá 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. Isso dá uma área de 1 metro quadrado, tá certo? Meus queridos, mais 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. Então, 100 centímetros vezes 1 metro que tem 100 centímetros. Então, para saber quantos centímetros quadrados tem no metro quadrado, é só fazer 100 vezes 100. 100 centímetros vezes 100 centímetros, isso dá 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Ora, a área daquele cômodo é de 120.000 centímetros quadrados. Como que eu transformo isso para metro quadrado? Ora, do metro quadrado para o centímetro quadrado, eu multiplico por 10.000. Né? Unidade maior para unidade menor, eu multiplico. Agora, do centímetro quadrado para o metro quadrado, unidade menor para unidade maior, eu tenho que dividir. Então, basta dividir isso aqui por 10.000. Tá certo, pessoal? 10.000. Né? Perdão pela minha letra aí, que não fica legal nesse quadro. Então, 120.000 dividido por 10.000, né? Olha aqui, eu corto 3 zeros aqui, corto mais um zero aqui. 12 dividido por 1 dá 12. Olha que questão simples, né?
120.000 centímetros quadrados equivalem, então, a 12 metros quadrados. Alternativa letra A. E agora vamos então finalmente para a última questão, questão de número 12. Um veículo desloca-se com velocidade de 216 km por hora. Sua velocidade em metros por segundo é expressa por... Então eu tenho aqui 216 km por hora. Isso aqui é uma unidade de velocidade, tá bom, pessoal? Uma distância dividida por um tempo, né? Distância por intervalo de tempo. Isso é velocidade, que a gente vai estudar, tá? Em mais detalhes logo mais. E aí, para transformar em metros por segundo, como que eu procedo, tá? Então vamos lá, vamos converter. A nossa tarefa, então, é converter a uma unidade que não é do SI, né, que é o quilômetro por hora, para o metro por segundo, que é uma unidade do SI, né, unidade derivada do SI. Então vamos lá, eu tenho aqui 216 quilômetros por hora. Essa barra por é divisão, né? E eu quero transformar isso para metros por segundo. Existe uma regrinha, pessoal, que a gente vai aprender depois, que faz isso direto. Mas, por enquanto, vamos fazer aí o passo a passo para vocês, tá? Vamos lá, como que eu faço isso passo a passo? Então, eu tenho 216 quilômetros por hora. O que é o quilômetro? Quilômetro tem que passar para metro. 1 quilômetro não tem 1000 metros? Lembra lá que o prefixo quilo vale 1000, né? Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E a hora eu transformo para segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Tá legal, gente? Então, olha só. Eu vou, então, multiplicar por 1000, tá? O 216. E o que der, dividir por 3.600. Simples assim, ok? Então, 216 vezes 1000 dá 216.000 metros. E tenho que agora dividir por 3.600 segundos. Olha só, eu consigo cortar 2 zeros aqui. E aí é só dividir, então, 2.160. 2.160 dividir por 36. Essa conta, tá? Ela é bastante tranquila. E ela vai dar 60, tá, pessoal? 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Então, 60 vezes 36 dá 2.160. Então, isso aqui dá 60, tá? 60 o quê? Qual que é a unidade de medida aqui dessa velocidade? Metros por segundo. Olha que legal. Então, 216 quilômetros a cada hora é a mesma coisa que 60 metros a cada segundo. Isso é velocidade, pessoal. Isso é distância percorrida num certo intervalo de tempo, tá bom? Alternativa letra C. E com isso nós encerramos, então, mais uma videoaula. Quero agradecer a atenção de vocês. Quaisquer dúvidas podem me procurar, estou à disposição. E vejo vocês na próxima aula, pessoal. Muito obrigado.